Bom, boa noite a todos, né? É muito bom estar aqui com vocês em uma outra quarta-feira, fazendo a palestra dessa vez, né? Dá um pouquinho de, de frio na barriga, devo dizer, que estou um pouquinho, mas a gente aceita porque precisa, né? Eu vou compartilhar um PowerPoint com vocês, mas é mais para eu me guiar mesmo, e eu procurei colocar as letras de um tamanho adequado, mas se não conseguirem ler, não tem problema, eu vou ler. Tudo que está escrito vai ser lido. Então, vamos compartilhar aqui. Bom, vamos lá. Como Tereza já falou, o tema é o Cristo Consolador, né? E aí, quando Humberto me, me perguntou se podia fazer outra palestra, né? Em setembro, há 3 meses atrás, ele me deu os temas, ele me mostrou, né, os temas que seriam para esse mês e falou para eu escolher. E aí eu olhei os temas e escolhi o Cristo Consolador, porque eu achei que era o que eu precisava e queria estudar. No fundo, foi isso. Depois, quando eu fiquei pensando, gente, mas por que eu escolhi esse tema? Eu cheguei a essa conclusão, muito claramente, assim, que era um assunto que eu precisava estudar para compreender melhor realmente. Né? E aí eu me lembrei que desde sempre que a gente ouve palestras da doutrina espírita, né, a gente ouve os expositores falarem isso, que quando eles fazem a palestra, o estudo é primeiramente para o expositor. E, gente, eu posso falar, é muita verdade. É muita verdade. Eu me lembro que logo assim que eu comecei a ouvir palestra, teve um que falou: o ouvido mais perto da minha boca é o meu mesmo. Então é porque vem primeiro para mim, né? E aí eu comecei, gente, o Cristo Consolador, né? Claro, esse tema, o Cristo Consolador, ele é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, claro que a gente tinha como base isso, mas eu comecei a pensar, o Cristo Consolador. Por quê? Por conta desses dois Cristos, entre aspas, né? O Cristo da esquerda da tela, né? O Cristo da cruz, crucificado, morto, né? O corpo morto, é o Cristo que para mim, veio culturalmente. Então, para mim, a visão cultural histórica que eu tinha do Cristo era esse Cristo da cruz, morto. E isso me incomodava, me afastava, porque eu ficava nervosa e com medo dessa imagem. Essa imagem me trazia medo na infância. Eu me afastava, porque eu não queria, eu não consigo ver, até hoje, assim, eu não consigo ver um animal sofrendo qualquer coisa de violência. Então, essa coisa da crucificação, da via crucis, da crucificação, mexia muito comigo, muito. Então, eu não conseguia. E aí, quando eu comecei a estudar, a frequentar a doutrina espírita, eu fui apresentada a esse Cristo aqui da direita, a esse Cristo que acolhe, que ampara, que é doce, que é misericordioso, que é bom. Eu fui apresentada, mas eu tinha ainda tenho, mas já melhorei, muita dificuldade de verdadeiramente amar esse Cristo consolador, esse Cristo aqui, que ampara, que acolhe, né? Porque culturalmente, historicamente, era a imagem da direita que ficava. E aí, com o estudo da doutrina espírita, graças a Deus, esse Cristo da direita ficou mais presente para mim. Lendo também os livros ditados por Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo, foi muito bom, porque são livros que são contos, né, que aconteceram enquanto Jesus estava vivo, e a gente tem uma visão muito mais clara
dessa personalidade divina, né? Literalmente, que foi Jesus, né? Então a gente tem Vivendo com Jesus, Trigo de Deus, Quando Voltar a Primavera, são todos livros ditados por Amélia Rodrigues que falam sobre isso. E então esse Cristo da direita que a doutrina espírita nos apresenta novamente, né? E é isso que a gente vai conversar hoje, é sobre isso. Bom, dito isso, né, essa introdução desse Cristo, né, do que é esse Cristo, na verdade. Vamos propriamente dita para o capítulo, né? O Cristo Consolador é o capítulo de número 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo que vem antes, o capítulo 5, tem o título Bem-aventurados os aflitos. E o capítulo 6 é o Cristo Consolador. Então, assim, nada na doutrina espírita é por acaso, nem coincidente, né? Tudo foi muito feito, pensado, tudo muito estudado, muito avaliado criticamente por Kardec. E aí, né, esse capítulo é um capítulo bem curtinho, rapidinho de ler, mas de muita importância. Então, vale a pena a leitura, quem ainda não leu. O primeiro item desse capítulo tem como título O Jugo Leve. O Jugo Leve. E aí tem essa citação do Evangelho de Mateus que eu vou ler para vocês. Então, o capítulo começa com essa citação. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí, também, desde o início, assim, quando eu lia essa citação, eu falava, gente, e esse jugo, né? O que é isso? E aí, primeiramente, a gente tem que entender o significado literal de jugo, né? Jugo é essa peça de madeira aqui, ó, que une as duas cabeças dos bois, né? Como diz aqui a definição do dicionário. É barra ou amarração de madeira pela qual dois animais de tração, especialmente bois, são unidos pelo pescoço ou cabeça para o trabalho. Então, é essa peça que faz com que as cabeças dos animais olhem na mesma direção, né? E faz com que os animais andem na mesma direção para facilitar o trabalho. Só que isso é o significado literal, né? E Jesus, nas parábolas, sempre não é o significado literal. Então, indo um pouco mais a fundo, né, a gente vai procurar qual é o sentido metafórico desse jugo. E aí, procurando, eu encontrei esse trecho de um estudo aprofundado da doutrina espírita, que eu vou ler na íntegra e depois comentar, porque, assim, esse trecho eu achei que falou muito, muito profundamente do que realmente é. Então, vamos lá. É preciso entender o verdadeiro sentido da expressão jugo do Cristo. Significa o auxílio concedido pelo Senhor para nos conduzir ao caminho da verdadeira liberdade e felicidade. Não se refere a uma imposição ou subjugação, como erroneamente foi interpretada no passado, diametralmente oposta ao sentido desses ensinos de Jesus. Então, né, olha que coisa sensacional. O jugo do Cristo é o auxílio que ele nos concede para a nossa verdadeira liberdade e felicidade. Entenderam? É a ajuda dele diretamente para que a gente alcance a nossa liberdade e a nossa felicidade. Não é uma submissão ou uma imposição ou uma subjugação. Não é imposto. É um caminho que ele oferece para que a gente alcance.
Então, a gente volta para as imagens do Cristo, não é uma imposição, é um caminho proposto para que a gente, por nós mesmos, consigamos encarar, alcançar a verdadeira liberdade e a felicidade. Mesmo todos nós estando sujeitos à lei de causa e efeito, porque é uma lei que todos nós estamos sob efeito delas, né? Então, se a gente erra, se a gente faz sofrer, a gente vai ter que resgatar isso de alguma forma. Então, todos nós estamos sob essa lei, mas sempre nós estamos sob o consolo e o amparo de Jesus. Então, isso já por si só nos consola. Mesmo que estejamos no momento de dor, de sofrimento, nós estamos sob o jugo do Cristo, que é a maneira pela qual ele nos conduz amorosamente à liberdade e à felicidade. E na explicação, desse trecho, feita por Kardec, ele também coloca uma frase, o final da explicação, a conclusão, é essa última frase aqui de baixo que eu vou ler. Essa lei, né, a lei do Cristo é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Então, o jugo é leve e o fardo é suave, porque o nosso dever é o amor e a caridade. Então, não precisa nada mais, é o amor e a caridade. Esse é o jugo que o Cristo nos oferece para que a gente possa encontrar a nossa liberdade e a nossa felicidade. E só isso já é assim, belíssimo. É o amparo constante e profundo desse Cristo por nós. E aí, propriamente, o capítulo seguinte, o item seguinte é o Consolador Prometido. Então, depois de explicar o jugo do Cristo, Kardec nos fala sobre o Consolador Prometido. E aí ele traz um trecho do Evangelho de João, que eu também vou ler. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E quem é esse Consolador prometido? Para nós, a doutrina espírita, né? Essa doutrina que vem para nos explicar, acima de tudo, nos explicar todas as razões, né? E aí, na explicação que Kardec faz desse trecho do Evangelho de João, ele fala sobre por que o Espiritismo vem. E ele diz que o Espiritismo vem cumprir essa promessa que o Cristo fez. O Espiritismo vem retirar todos os véus. Não tem mais mistério. Não existe o misterioso, o milagroso, o indevassável, não. Está tudo claro. Tudo é dito sem alegorias, sem figuras de linguagem. Fala abertamente, explica todas as causas, todos os porquês, né? Explica de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, realmente cumpre o que Jesus nos falou quando ele disse aqui que
vos ensinará todas as coisas e ficará eternamente convosco, porque é uma ideia, é uma doutrina. Se fosse uma pessoa, uma entidade, uma pessoa, não ficaria eternamente, mas uma doutrina não, ela fica eternamente. E explica, principalmente, faz compreender a causa dos sofrimentos. Kardec até escreve assim: nós compreendemos o porquê sofremos e achamos justo, olha só, e achamos justos os sofrimentos porque é a forma da gente se melhorar. Ele até faz uma comparação assim, como o trabalhador que aceita o trabalho porque sabe que precisa receber o salário. Então, nós aceitamos, devemos aceitar o nosso trabalho aqui com vistas ao nosso salário, que é a felicidade futura. A consolação é justamente essa certeza da vida futura. Nós sabemos que o que estamos sofrendo, ou vivenciando, ou espiando aqui, é fruto do nosso passado. Da mesma forma que o que vamos viver lá na frente é fruto do que fazemos hoje. Não tem milagre, não tem fórmula mágica. É como dizem, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente vai colher o que a gente plantou. Da mesma forma que a gente está colhendo hoje o que a gente plantou ontem. Mas por que consola? Porque a gente sabe que o futuro de todos nós é a felicidade, é a pureza. Porque o progresso é uma lei inexorável. Querendo ou não querendo, fazendo ou não fazendo, todos nós vamos progredir. Uns mais lentos, outros mais depressa, uns pelo amor, outros mais pela dor, mas todos vamos. Então, esse é o consolo. E mais, Kardec também fala claramente que o Espiritismo veio lembrar tudo o que o Cristo disse. O Espiritismo não vem trazer nada de novo em relação à mensagem de Jesus. Ele só vem lembrar o que o Cristo disse, porque ao longo dos séculos a sua mensagem sofreu muitas distorções. Quantas vezes ao longo da história a doutrina do Cristo foi usada para justificar a violência? As cruzadas, a Inquisição, todos os tipos de violência que foram feitas em nome do Cristo. Sendo que nunca, em nenhum momento, Jesus pregou qualquer tipo de violência ou de repressão. Então, ele vem lembrar o que o Cristo disse, né, como está escrito no Evangelho de João: vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, essa última sentença aqui do trecho. Por quê? Porque foi esquecido. Se o cristianismo, a mensagem de Jesus não tivesse sido esquecida, não tivesse sido distorcida ao longo dos séculos, ela não precisaria ser lembrada, porque ela continuaria aí, da mesma forma que Jesus disse. Mas se ela precisou ser lembrada, é porque ela foi esquecida e distorcida. Então, o Espiritismo vem para lembrar tudo o que o Cristo disse. É o cristianismo redivivo, é trazer de volta essas mensagens que deveriam nortear nossas vidas, né? E o próprio Espírito de Verdade fala num dos trechos à frente desse capítulo, né? No item 5, ele fala uma frase assim: todas as verdades se encontram no cristianismo. Então, se a gente quer saber o que fazer, como fazer, o que é mais correto, é só a gente ir para as mensagens de Jesus. É só, não é no sentido de que é fácil, mas que é isso, não tem véu, não tem alegoria, não tem figura de linguagem, é a doutrina de Jesus. O Espiritismo é a doutrina de Jesus. Trazida à luz, às claras, pelos espíritos, mas é a doutrina
de Jesus, do cristianismo, né? E aí, a segunda parte desse capítulo, que são as instruções dos Espíritos, a gente tem 4 mensagens do Espírito de Verdade, ditadas em 4 momentos diferentes, que também são sensacionais de serem lidas. Só essa parte já daria uma palestra, né? Então, eu decidi pensar, assim, algumas frases que eu achei que eram mais, assim, representativas para a gente conversar um pouco sobre o que foi dito. Mas todas as 4 mensagens são ótimas, assim. Então, dentro da primeira mensagem, o Espírito de Verdade fala uma frase que é muito famosa, assim, né, dentro da doutrina espírita, que é essa primeira aqui: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, não tinha como a gente falar do capítulo 6 sem falar dessa palavra, dessa frase, né? Desse ensinamento do Espírito de Verdade. Por quê? Porque aqui está o que a gente precisa fazer. E a primeira coisa é amar, que é o que a gente falou lá no primeiro item desse capítulo, que o jugo é suave e o fardo é leve, porque impõe como dever o amor e a caridade. E o Espírito de Verdade reafirma: amar é o primeiro ensinamento. E aí, quando, né, separando as coisas para colocar no PowerPoint, que eu escrevi essa frase, eu me lembrei logo do que Pedro disse na sua primeira epístola, que é esse trecho de baixo aqui. Acima de tudo, cultivai com todo ardor. Então, não é um cultivo qualquer, é com todo ardor. O amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Olha que mensagem profunda e que mensagem consoladora. A gente só precisa amar. A gente só precisa amar, descobrir esse amor que Jesus, há 2000 anos atrás, veio na Terra para nos ensinar e que há 2000 anos a gente não consegue entender ainda. Esse amor fraternal, esse amor que coloca todos nós no mesmo patamar como irmãos, sem distinção, sem preconceito, sem separação. É esse amor que a gente precisa buscar. É o mandamento maior. O amor é o mandamento maior desde sempre. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Amando, a gente consegue fazer caridade. Fazendo caridade, a gente está amando. Então, o primeiro passo é amar. E qual é o segundo ensinamento para os espíritas? Instruí-vos. Ou seja, não tem progresso sem instrução. A instrução material, vamos dizer assim, a instrução convencional também é muito importante, mas não é disso que a gente está falando, é uma instrução moral, é o progresso moral que a gente precisa. O convencional, né, o racional, vem junto, mas ele não é só ele, é o progresso moral, é a instrução, é o conhecimento, é o estudo da moral. E a gente consegue fazer isso com os meios que o Espiritismo nos fornece, como doutrina do Cristo, desse cristianismo redivivo. E, já num outro item, o Espírito de Verdade, né, todos esses trechos são das mensagens do Espírito de Verdade. Ele diz o seguinte: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. E aí também me lembrei de um outro trecho do Evangelho, que está no Evangelho de Marcos,
que é quando Jesus fala uma coisa que sempre falou muito ao meu coração. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Isso daqui é muito profundo para mim, porque o Cristo veio para nós, os pecadores. Todos nós que estamos aqui, os pecadores, né, nesse linguajar da época, mas todos nós, os doentes da alma, todos nós que estamos aqui, somos os doentes de almas. E o médico das almas que tem o remédio para nos curar é Jesus, é a doutrina, é a sua doutrina. Então, esse trecho do Evangelho de Marcos, que ele fala que não são os sãos que precisam de médico, isso remete à imagem de Jesus, do primeiro slide da palestra, do Cristo que acolhe, daquele Cristo que ampara, vou voltar aqui, desse Cristo que ampara essa mulher em sofrimento. É esse Cristo que ampara essa mulher em sofrimento que vem nos curar. Nós que somos os doentes, precisamos da sua cura, né? E aí eu me lembrei de uma frase de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, né? E ele viveu antes de Cristo. E ele tem uma frase que também é sensacional, que é a seguinte, ele fala assim: antes de querer, isso dentro da medicina mesmo, né? Mas se aplica a esse médico de almas que é Jesus. Ele diz assim, Hipócrates: antes de querer curar um doente, você deve perguntar a ele se ele está disposto a abandonar as causas que o deixam doente. E isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Um doente só é curado se ele abandonar as causas ou os hábitos que levam ele à doença. Se não acontecer, o tratamento é só momentâneo. Daqui a pouco ele vai adoecer novamente. E isso acontece com Jesus sendo nosso médico das almas. Se a gente, nós que somos os doentes da alma, não quisermos verdadeiramente nos curar, ele não consegue. Porque precisa da nossa vontade. A primeira coisa que precisa é da nossa vontade. E aí tem a questão 909 de O Livro dos Espíritos, que também, a primeira vez que eu li me impactou muito, e toda vez que eu leio me impacta da mesma maneira. Que Kardec pergunta assim: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços? E os espíritos respondem: sim, e às vezes com pouco esforço. Então, para a gente vencer as nossas más tendências, a gente precisa de pouco esforço. Mas os espíritos continuam: o que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Então, falta a nossa vontade. A nossa vontade de querer ser curados. Ser curado, todos nós, por esse Jesus. A gente só precisa querer, né? E, continuando na mesma mensagem dele, ele termina realmente fechando essa questão do consolo, porque ele fala claramente: vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas. Então, se a gente quiser verdadeiramente, a gente consegue, porque os nossos suores, ou seja, o nosso trabalho
o nosso trabalho voluntário de fazer acontecer, e as nossas misérias, os nossos sofrimentos formam esse tesouro que vai fazer com que a gente tenha a felicidade verdadeira na vida futura. E ele continua: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Veja bem, os que carregam os seus fardos e assistem os irmãos. Não é apenas carregar o fardo, não é apenas cada um por si e Deus por todos. Eu vou aqui passar a minha expiação, o meu sofrimento e ó, estou fazendo o meu, vocês que façam os seus. Não é assim. É carregar os fardos de cada um, de acordo com suas possibilidades e com seu contexto, mas assistir os irmãos também de acordo com suas possibilidades e com seus contextos. Mas todos nós precisamos assistir aos outros. E não tem jeito, fica um pouco repetitivo, porque é essa a mensagem. Isso é caridade. É amor e caridade. Amor e caridade. Esse é o jugo do Cristo, é o fardo do Cristo. Então, se a gente conseguir atingir essa noção de caridade, de que somos todos irmãos, né? Estamos todos no mesmo patamar e por isso devemos todos nos ajudar mutuamente, e esse entendimento só é possível com amor, a gente já conseguiu atingir o jugo do Cristo. A gente já está deixando se levar por esse jugo do Cristo. Porque vamos lembrar da imagem. O jugo é aquela peça aqui que direciona, né, os animais de tração. Então, se a gente compreende essa necessidade de caridade e de amor, a gente se deixa levar pelo jugo do Cristo, que é isso que ele quer de nós. É só isso que ele quer de nós, não é? E eu estudando, né, lendo sobre essas coisas, eu pensava, mas como eu vou finalizar a palestra, né? Eu queria encontrar uma coisa para que fizesse uma síntese e levasse a reflexão. E aí eu encontrei essa citação que achei muito, muito legal, assim, muito boa, muito profunda. É do Livro da Esperança, que foi ditado por Emmanuel, psicografia do Chico, e essa mensagem é um livrinho com várias mensagens, né, que tem o título, um trecho do Evangelho e uma explicação, assim como é o Pão Nosso, o Vinho de Luz, o mesmo estilo, né, e tá no capítulo 14, que tem como título Cristão sem Cristo. E aí Emmanuel nos fala muito apropriadamente, como sempre, né? Então ele diz, eu vou ler tudo e depois a gente vai falando um pouquinho. Através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Agora que a doutrina espírita nolo revela por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. Eu não precisaria nem falar mais nada, porque o texto diz exatamente tudo, mas e de uma maneira linda, né? Linda. Então, durante séculos, né, nas nossas reencarnações, por séculos, nós fomos cristãos sem Cristo, que nos dizíamos cristãos sem verdadeiramente representar a doutrina de Jesus. Aí veio a doutrina espírita, o Consolador prometido,
trouxe de volta à tona, né? Descortinou novamente as verdadeiras lições do cristianismo. Veio trazer de volta o cristianismo. Então, nos revelou novamente ele como mentor claro e direto da alma. Como Kardec perguntou aos espíritos se existiria um modelo, né, que a gente poderia seguir na questão 625, e os espíritos respondem claramente: Jesus. Então, o espiritismo traz de volta o Jesus como nosso mentor, né, como nosso modelo e guia. Mas a gente não precisa de culto exterior, não precisa de nenhuma demonstração exterior. A gente deve, é nosso dever dignificá-lo na nossa própria consciência. Mas, para que isso aconteça, antes de tudo, precisamos matricular o raciocínio na escola da caridade. Então, esse texto aqui resume tudo que eu fiquei falando nesses 30 minutos. Para que a gente consiga dignificar o Cristo em nós, viver o Cristo em nós, na nossa vida, a gente precisa matricular o raciocínio na escola da caridade. É a caridade que faz com que a gente resgate essa ideia de Jesus, né? Esse Jesus aqui, esse Jesus que eu reportei várias vezes na palestra, que nos ama incondicionalmente. Esse Jesus que espera por nós há 2000 anos e espera pacientemente, amorosamente. A mensagem desse Jesus que foi resgatada pelo Espiritismo e que ele nos pede amor e caridade. Então, a gente precisa vivenciar esse amor, descobrir. E agora, né, hoje é o dia 1º de dezembro, o mês do Natal, a gente sabe que as vibrações mudam perto do Natal, porque os corações ficam mais propensos ao bem, à caridade, ao amor fraternal. Então, o que eu desejo é que esse dezembro a gente possa se lembrar, todos nós, desse Cristo, da mensagem desse Jesus que nos consola e nos ampara o tempo todo. Que a gente não se esqueça desse amor que ele quer de nós e que ele veio para exemplificar para nós pessoalmente há 2000 anos atrás. Muito obrigada por me ouvirem. Muito obrigada por eu poder fazer essa palestra, porque eu precisava desse estudo. Eu falei, eu precisava desse estudo e que eu possa, né, se o que eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês desse Cristo que consola, que ampara e que nos ama sempre. Essas foram as referências, né? Mas se alguém quiser algum detalhe a mais, é só falar. Muito obrigada mais uma vez.